Aqui é o Tourcast. Sim, senhor. Para que lugar deseja viajar? Surpreendam! Começa agora Tourcast. Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Tourcast, o seu podcast de turismo. Pela Infinity e Redcars, meu nome é Samir e de podcaster, paciente que se consulta pelo Google e louco, todo mundo tem um pouco. O programa de hoje a gente veio até o Hospital das Clínicas, na cidade de São Paulo, para poder falar sobre algumas observações pelo ponto de vista médico, para que você, turista ou viajante, possa ter uma experiência melhor na sua viagem. Então, respira, inspira, esterilize os seus fones de ouvido, porque o Tourcast vai começar. Bom, nesse Tourcast eu não poderia fazer sozinho sem conseguir pedir ajuda especializada para poder passar a melhor informação para o turista. Então, eu tô aqui no Hospital das Clínicas e não tô sozinho nessa pauta. Ah, vocês acharam que eu ia passar vergonha sozinho, né? Não. Eu vou pedir para vocês que vocês se apresentem para o público, para que eles saibam com quem que eles estão falando aqui. Meu nome é Karina, eu sou médica infectologista. Eu trabalho aqui no ambulatório dos viajantes e no centro de imunizações do Hospital das Clínicas. Meu nome é Amanda, sou mineira, estou aqui também no ambulatório dos viajantes da USP desde 2012, sou infectologista e também atendo no ambulatório dos viajantes. Meu nome é Vanessa, eu sou infectologista. Agora vocês me deram uma coisa muito interessante que eu não tinha noção. Primeiro, eu tenho a oportunidade de vir aqui no Hospital das Clínicas, só que é um mundo, né? Me falaram 30 mil pessoas trabalham aqui. É maior do que muita cidade é maior do que muita cidade no Brasil. E a segunda é que existe um departamento focado para o viajante aqui no Hospital das Clínicas. Como que isso funciona? O departamento dos viajantes funciona dentro do centro de imunizações, que é bem relacionado, né? Vacina e atendimento pré-viagem. E a gente faz atendimento pré-viagem 3 vezes por semana. A gente agenda cerca de 6 pacientes por dia. E também tem consultas pós-viagem. Para consulta pós-viagem é porta aberta. O viajante nos procura quando tem algum sintoma pós-viagem. Ou seja, quando eu estou escolhendo um destino, fiquei na dúvida se eu preciso tomar uma vacina, quais as precauções eu tomar. Ele marca uma consulta aqui antes? Ele liga para o serviço e agenda uma consulta pré-viagem. A gente oferece 3 dias na semana para esse serviço. É um ambulatório que funciona desde 2001, né? Então é relativamente pouco conhecido para o tempo que já existe. Quase 16 anos aí de funcionamento. E tudo isso, como é um hospital público, tudo de graça para o turista que vai buscar um destino e quer fazer algumas observações sobre a sua saúde antes de viajar. Aí você fala do pós também, né? Quando que ele procura? Ele terminou de fazer a viagem, ele pode vir aqui para poder checar se está tudo bem depois da viagem dele? Não, se o paciente apresenta algum sintoma no retorno, né, alguma diarreia, alguma febre pós-viagem, ele pode procurar o serviço de 7h30 às 4 da tarde, de segunda a sexta. Aí não precisa agendar. Doutora Karina, quais são as principais coisas, o paciente que vem buscar o pré-viagem, por exemplo, o que ele costuma perguntar, né, até para ter uma noção quando ele vai viajar? Então, a orientação pré-viagem, a nossa orientação, as pessoas que marcam aqui geralmente vão para os destinos mais exóticos. Então é principalmente África e Sudeste Asiático. O cara tá com medo, então ele vai... Em geral eles querem saber quais as doenças que eles podem pegar nessas regiões, quais as vacinas eles têm que tomar antes de ir. Então o que a gente faz é isso, é uma palestra, uma orientação em geral para prevenção de doenças causadas por água e alimento, picada de mosquito, informações bem gerais e uma consulta
consulta individual em que a gente avalia a carteirinha de vacina, a grande maioria dos adultos não tem mais, a gente atualiza as vacinas de rotina e a gente faz algumas vacinas especiais ou indica para eles tomarem em outros lugares alguma vacina especial mais relacionada aos riscos da viagem. Então, para você que vai viajar, fica de olho. E esse serviço de atendimento para o viajante, nunca tinha ouvido falar. Ele só tem aqui no Hospital das Clínicas? Não. Tem outros serviços também. O Hospital Emílio Ribas também tem um ambulatório de viajantes. O que a gente conhece mais são os públicos. E a Escola Paulista de Medicina também tem um serviço que atende. Existem alguns alguns serviços privados também que fazem essa orientação. Alguns médicos também particulares podem fazer. Na verdade, em geral, eles são infectologistas, porque a grande maioria dos riscos são as doenças infecciosas. Agora a gente vai para uma parte da pauta do nosso bate-papo aqui, turismo e saúde ao mesmo tempo. Eu peguei 2 informações até para poder abrir essa conversa. A primeira delas é uma pesquisa feita pela Folha de São Paulo que falava sobre o destino mais desejado pelos turistas. E o que apontava lá era o destino praias. Talvez porque o país é um país tropical, as pessoas se sentem mais felizes de viajar para um lugar de sol, céu azul, do que para um lugar de neve, um lugar mais cinzentado e tudo mais. E a segunda parte, para poder orientar um pouco essa conversa, uma pesquisa minca, que acho que é o Câncer, alguma coisa do tipo, que ele fala de um dos principais cânceres que a gente tem no Brasil hoje, que é o câncer de pele. Então acho que é uma coisa, talvez, não sei se está relacionado ou não, o sol, mas uma coisa interessante que eu vi também é que são raros os casos de câncer de pele em crianças e pessoas negras, pelo que citava na pesquisa. Então vamos falar do assunto praias quando a gente fala de destino de viagem. O que a gente pode dar de orientação, de observação, de saúde turista que busca o destino praia? Bom, principalmente em relação ao sol, né, que você já falou aí um pouco do câncer de pele, então o sol pode trazer alguns males para a pele, como envelhecimento precoce, rugas, queimadura, os cânceres, incluindo o melanoma. Então a gente orienta o turista a ter esse cuidado especial com o sol, e também pode causar insolação, né, que o sol pode causar esse problema também, que pode inclusive causar um quadro grave de ter que ser removido para o hospital. Então tem algumas prevenções aí que a gente orienta. Em questão da queimadura, a gente sempre orienta usar o protetor solar pelo menos de fator de proteção solar número 15. Já os dermatologistas orientam pelo menos um FPS 30, né? Esse FPS é muito importante para a proteção dos raios UVB, que são os principais responsáveis pelos cânceres de pele, né? É importante também uma proteção contra os raios UVA, já que o UVA ele pode causar também fotossensibilidade, né? Que são manchas na pele quando a pessoa entra em contato com o sol. Lembrando aí que alguns viajantes podem estar tomando algumas medicações que predispõem a essa fotossensibilidade, né? A gente vai falar talvez um pouco mais pra frente. Existe a cetazolamida, que a gente prescreve para o mal de altitude, doxiciclina para malária, fluoroquinolona para diarreia. Então várias medicações que a gente às vezes prescreve para o viajante podem causar fotossensibilidade. Então tanto a proteção UVA quanto UVB a gente recomenda. Chapéus, roupas, né, de cores leves, roupas mais frescas também podem ajudar tanto na proteção contra os raios solares, quanto também ajudam a uma respiração fácil, uma transpiração da pele. A alimentação ajuda no sentido fotossensibilidade de ampliar ou de reduzir? Não é isso, não? Não, da fotossensibilidade não. Em termos de alimentação, eu acho importante a gente falar da hidratação, né? Que tanto no tratamento quanto na prevenção da queimadura e da insolação é muito importante, né? Então, pessoas que vão se expor aí muito ao sol, a gente pede para nem sempre se guiar pela sede para fazer a reposição de líquidos. Nem sempre a sede é o suficiente para prevenir a desidratação. Então, tentar sempre repor líquidos, lembrar que a gente perde uma quantidade grande aí de suor quando está exposto ao sol, né? Quem vai fazer exercícios extenuantes no sol, é mais importante ainda repor líquidos. Quando o exercício é leve a moderado, tanto faz repor água ou eletrólitos, mas quando é um exercício extenuante, a gente pede para repor eletrólitos, né? Para repor sais minerais que está perdendo. Não basta tomar água, ele precisa ter outras fontes de sais minerais para poder reequilibrar aí o que ele está perdendo na praia. Sim. Uma outra coisa que eu fico sempre de pergunta em praia, agora que a gente falou de protetor solar, e eu sempre fiquei na dúvida, eu queria saber sobre o ponto de vista médico, né? Porque quando a gente vai procurar protetor solar nas farmácias, farmarias, quanto mais alto o fator do sol, mais caro ele é. Mas eu já ouvi um monte de gente falar assim, não, mas o nível de proteção entre o fator 50 e o 40, às vezes é muito pouco. É verdade mesmo isso daí? Às vezes não
compensa ele gastar muito mais pegando um fator muito mais alto em relação ao fator menor? Isso, normalmente acima do FPS 30 a diferença é mínima, né? O 30 já é uma proteção bem importante. Então, ou seja, não precisa, vou pegar isso um não 100, isso não é proporcional ao número. Às vezes o pessoal pensa, o 30 causa o dobro de proteção do 15. Não é bem assim, né? O 30 causa um pouco mais que o 15 e acima do 30 a diferença é muito pequena. Então eu vou parar de gastar tanto quanto eu venho gastando. Eu sempre ficava fissurado nesse negócio. Falei assim, eu vou pegar o fator 70 que deve ser o máximo, né? Às vezes você usa uma colher de pedreiro pra passar o negócio em você, porque aquele não sai nem com reza brava aquele negócio, né? Não, o que a gente recomenda, assim, que é mais importante, né, é que tenha esse FPS pelo menos de 15 ou 30, de acordo com os dermatologistas, que seja resistente à água e ao suor, porque na praia vai fazer muito exercício, vai suar bastante. Reaplique a cada 1 ou 2 horas, isso é importante, que às vezes o pessoal esquece de reaplicar, e sempre que suar ou nadar, lembrar de reaplicar também. Agora vamos pegar uma outra coisa que é o seguinte, quando eu era criança, estou falando dos anos 80, não sei, né, a idade de vocês, mas eu acho que talvez um pouquinho mais velho, as pessoas ignoravam, as crianças ficavam na praia, a gente não tinha nenhum fator de proteção solar, etc. Às vezes você ficava com as costas ardendo, você ia sentir à noite quando isso acontecia. O fato de você ter ignorado esse processo de não ter se protegido antes. Ou pegar aí, tem muita gente que não se protege antes, né? Esse cara que foi viajar, tá na praia, tá sentindo aquelas dores horríveis de queimadura, que a gente pode observar para esse turista? Bom, ele tem que se hidratar, né? Agora que tá com queimadura, vai ser mais fácil essa troca do calor com o meio externo, então ele tem que hidratar bastante, permanecer num ambiente fresco e com sombra. Os anti-inflamatórios podem ajudar um pouco se eles são tomados logo após a exposição ultravioleta, eles podem aliviar um pouco essa vermelhidão, essa sensação de queimadura que você disse, e podem diminuir também dor de cabeça, febre, caso o paciente venha a ter. E o hidratante de pele também é muito importante, né? Como eu disse, a troca de calor, o líquido, o suor vai estar alterada, como a pele vai estar mais sensível, então hidratar, substâncias aí como aloe vera podem ajudar bastante. Então ele não precisa tomar nenhum medicamento, basta ele se hidratar e aprender, né? De medicamento teria alguma comprovação com anti-inflamatório para melhorar esses sintomas, e também a difenidramina, que é um antialérgico, também pode ajudar um pouco a melhorar esses sintomas, tá? Mas o mais importante é hidratar oral e hidratante de pele. Maravilha, ou seja, se o cara esqueceu ou ficou dormindo lá na praia, então agora ele tem que só se hidratar e passar um hidratante, tanto interno como externo. E ficar na sombra. E ficar na sombra. Porque depois ele vai lá no dia seguinte e repete tudo de novo, né? Agora vamos falar de uma outra parte. Eu, particularmente, eu gosto muito de praia e gosto de campo, mas eu prefiro geralmente mais campo. Ainda só pegando mais um ganchinho em praia, tem muita gente, o ano passado, janeiro, nos ataca água-viva, alguma coisa do tipo, que são outro tipo de queimadura. Tem alguma coisa que ele pode fazer além de esperar passar, se ele tiver essa infelicidade de encontrar com outro visitante lá na praia? Ele tem que ter um repouso, né, do membro atingido pela água-viva ou caravela, tem que retirar os tentáculos, né, os tentáculos desses animais que tem os nematocistos, que são substâncias que injetam o veneno. Então, esses tentáculos têm que ser retirados com muito cuidado, né, ou com pinça, ou com ponta de faca, ou com uma mão de luva, alguém com bastante paciência. Por que o cuidado? Porque se esses tentáculos explodirem, eles vão estar liberando os nematocistos, que são exatamente as substâncias que injetam o veneno. Então, não pode lavar com água doce, também a região, porque por água doce os nematocistos são liberados por osmose, há uma descarga desses nematocistos na pele, e também não pode esfregar com nada de pano seco, tudo isso também faz esses tentáculos explodirem. Caramba, eu tô explodindo por dentro, só de imaginar um negócio desse. Então tem que ser retirado com muita calma, o ideal é que seja por um profissional, e depois lavar com água do mar, com a própria água do mar, para que não aconteça essa explosão dos tentáculos liberando os nematocistos, tá bom? E após também tem o período de neutralização, né, inativar o veneno, neutralização do veneno, que é passar o ácido acético a 5%, que é o vinagre comum. É o que a gente recomenda, deixar agir ali por pelo menos 30 minutos no local atingido pela água viva. Ou seja, então ele tem que ir lá, tirar o tentáculo, se tiver algum vinho, não sei. São os tentáculos mesmo, a substância. Com cuidado e lavar com água salgada e vinagre. E deixar o vinagre agir na região por 30 minutos. Caramba, eu vou ficar muito... eu vou começar a ficar com mais medo quando eu vir uma água viva no mar agora.
A gente brinca que aqui no ambulatório a gente deixa os viajantes sempre com um pouco mais de medo, mas esse medo é para que eles tenham mais cuidado durante a viagem. Não, com certeza. Agora eu nunca mais vou esquecer disso. Tem mais alguma coisa de praia que a gente pode elucidar para o turista que está viajando? A gente falou um pouco da queimadura e tudo. Uma outra coisa que o sol pode causar também é a insolação, que pode ser um pouco mais grave, né? Então, nesse caso, o paciente ele vai apresentar uma temperatura alta do corpo, cerca de 40, 41 graus, e começa a ter um status mental alterado, começa a ficar um pouco mais confuso, né? Então, pode ser um grau maior de exposição no sol por um tempo maior, né? Então, nesse caso, eu acho importante saber que quem está do lado, se o paciente começa a ter esse tipo mesmo de sintoma, tem que resfriar o paciente com o que tiver disponível na hora, né? Pode jogar um spray de água fria, pode fazer imersão em águas naturais frias, colocar gelo no pescoço, axila e virilha, resfriar com ventilador, né? Então, resfriamento do corpo nesse momento é importante. Se o paciente não retomar o status mental, a consciência, remover para o hospital rapidamente. Esse tipo de insolação, porque eu entendo que não é só o fator do sol, mas eu acho que é o calor, não sei se é ponto. Pode acontecer se o turista que vai, por exemplo, ficar muito tempo na sauna lá no resort, o mesmo sintoma acontece? Pode acontecer. A insolação, ela se dá pelos mecanismos de homeostase do calor alterados. Então, os mecanismos naturais que a gente tem não conseguem compensar aquela perda importante de calor, né? Então, o paciente vai ter febre, vai ter uma febre descontrolada, um colapso circulatório, e qualquer ambiente com calor excessivo pode causar isso, a sauna também. E a desidratação também é um fator importante predisponente da insolação, né? E na sauna também o paciente desidrata, vai estar ali suando, são os dois, né? Ele vai estar suando para desidratar e num ambiente muito quente. Ou seja, por isso que às vezes o fator de bebida alcoólica, ele acelera esse processo, porque a bebida alcoólica muitas vezes ela desidrata. Ela desidrata, e pode causar às vezes um déficit de consciência ali no paciente, ele pode acabar adormecendo na sauna, por exemplo, então causa mais perigo ainda. Cara, então fica de olho, além do sol, tem um processo do calor aí, trazendo um pouco de prejuízo à saúde do viajante. Agora tem uma dúvida de filmes que eu já vi, e eu acho que vira um folclore na cabeça do turista. Uma pessoa que tem uma queimadura lá de água viva, ela, é verdade, se você urinar na pessoa, ela melhora? Não, não é recomendado. É nojento isso, né? E não é o ideal também, não é recomendado não. O ideal é o vinagre comum mesmo, que é o ácido acético, que tem um pH entre 2 e 3,5, e é bem mais ácido, na verdade, do que o pH da urina, que é em torno de 6, então a urina não seria suficiente para inativar o veneno da água viva, não. Então você, amiguinho, que tentar socorrer o seu amigo que sofreu uma queimadura de água viva, precisa mijar em cima do cara, né? Não precisa. Mesmo que você... Nossa, eu não consigo imaginar uma cena dessa. Agora tem uma outra coisa, a gente tá falando sobre afogamento. Tem alguma coisa que... tem algumas estatísticas que eu vi, sempre em época de praia, verão e tudo mais, os bombeiros, muito trabalho em retirar pessoas que sofrem aí princípio de afogamento, ou chegam a afogar, muitos casos de mortes aí, principalmente na época do verão, em várias campanhas que a gente acompanha na televisão, para prevenção, que pode dar de orientação para o turista evitar ou tentar se precaver ao máximo se afogar. Bom, primeiro, escolher o local de nadar, né? Idealmente um local que tenha salva-vidas, e também um local que não tenha muita correnteza. Outra coisa que a gente orienta é sempre buscar ter habilidades básicas de natação, né? Se quer nadar no mar, que tenha pelo menos as habilidades básicas. Para quem não tem, pode usar equipamentos de flutuação, a gente recomenda que sejam equipamentos certificados, né? Isso é importante. E se acontecer, né, no evento acontecer de ficar preso por uma corrente forte e tal, tentar nadar paralelo à praia para tentar fugir dessa corrente, né, de retorno. Normalmente as correntes elas são perpendiculares à praia, então tenta nadar paralelo para tentar escapar daquela corrente. Se não conseguir, se vê que está afogando mesmo, economizar energia e tentar boiar. Às vezes boiar é uma posição que fica mais fácil de sinalizar, de buscar por socorro e também de poupar energia para depois tentar atravessar aquela corrente, né? Não tentar ficar gastando a energia para manter a cabeça de fora da água, que nisso... Você entra em desespero e é isso que leva realmente ao afogamento. Isso. E para você, turista, que também não sabe nadar, não vai tentar ajudar o seu amigo que está se afogando, que aí a gente pode ter problema duplo, né? 2 afogados, Bem-vindos ao Tourcast Turismo e Diversão ao alcance do seu player.
Pessoal, agora vamos sair um pouco do assunto praia e vamos pro assunto campo, que é um dos lugares que eu mais gosto. Tem muitos dos nossos turistas, inclusive a gente, que faz muita coisa de ecoturismo. E apesar de gostar muito de praia, eu acho que eu gostaria mais de praia se ela tivesse água doce. Eu acho que eu ficaria até mais feliz. Mas vamos pro destino campo. E quando a gente fala do destino campo, a gente tem muitos ouvintes que são montanhistas. Eles gostam de fazer trilhas, ir pras alturas, olhar tudo de cima. Vamos falar para aqueles mais extremistas primeiro, né? Sabe que a pressão, o ar rarefeito, ele causa uma série de efeitos no corpo do viajante que busca esse destino. O que a gente pode falar de observações de saúde para esse turista? Bom, em relação à altitude, nem precisa ser 5.000, assim, tem alguns sintomas que começam a partir dos 2.500, em algumas pessoas mais sensíveis até 2.000 metros. Sério mesmo? São sintomas mais leves, geralmente são sintomas de dor de cabeça, tontura, náusea, vômito, um cansaço, às vezes faz um esforço que quando tá em casa, tá habituado a subir um lance de escada tranquilamente, e se estiver numa altitude um pouco mais elevada, pode ficar mais cansado. Então isso é bem comum de acontecer. Para esses casos, assim, o que a gente orienta é sempre hidratar bastante, tomar bastante líquido, não fazer muito esforço até se aclimatar com a altitude, isso demora mais, depende da pessoa, mas demora geralmente 1 a 2 dias para a pessoa se aclimatar. E se os sintomas forem muito importantes, pode tomar um analgésico para melhorar a dor de cabeça, pode tomar um remédio para tontura para melhorar, remédio para náusea, vômito, isso tudo pode usar. Para as pessoas que vão escalar, aí os cuidados são um pouco mais intensos. Então, o que a gente tem de mal de altitude são o mal das montanhas. Além desses sintomas mais leves, o que a pessoa pode ter de mais grave é edema cerebral e edema agudo de pulmão, que aí são doenças bem graves que podem levar a óbito, e nesses casos a pessoa tem que descer e ser levada a um serviço médico de urgência para ser tratado. Mas ele ocorre por causa da pressão, o ar rarefeito? Quais são os... Então, os sintomas de altitude são principalmente por causa da diminuição de oxigênio. Então, aí a pessoa pode ter uma vasodilatação e aí um edema cerebral e edema pulmonar. Aí vai ter muita falta de ar, vai ficar muito cansado. Em relação aos quadros neurológicos, a pessoa, além da cefaleia, pode começar a ficar confusa, torporosa e pode entrar em coma. Então, isso tudo por causa da diminuição da pressão de oxigênio que a gente inspira, que vai diminuindo à medida que a gente vai subindo. Então, assim, as pessoas têm que ser muito bem planejada uma escalada. O ideal é que não se suba mais do que 500 metros por dia, dormir numa altitude mais ou menos com essa diferença em relação ao dia anterior. A cada 3.000 metros, mais ou menos, dá uma descansar 1 a 2 dias antes de subir de novo, continuar a subida. Tem algumas medidas para tentar se aclimatar com a altitude e evitar esses quadros mais graves. Para algumas pessoas também existe uma medicação profilática que é indicada pelo médico na consulta, que às vezes a gente indica também, dependendo dos riscos, se a pessoa já teve um mal de altitude antes, dependendo das comorbidades que a pessoa tem, às vezes a gente pode indicar alguma medicação profilática também. Tem uma outra coisa que afeta muito, vai para esse tipo de aventura, e é frio, o fator frio. O fator frio influencia prejudicialmente para a saúde. Então, o frio pode levar a hipotermia, e aí pode levar a quadros graves, ou quadros mais leves que são lesões de pele, às vezes até necrose de extremidade, pode perder ponta de dedo, por exemplo. Então, os acidentes com viajantes não são muito comuns por causa do frio em si. O que é mais comum é se tiver algum acidente, pegar uma tempestade prolongada, ou cair em algum lugar que a água seja muito fria. Agora, em escaladas, isso não é tão frequente, assim, para as pessoas, digamos, mais normais, assim. Não tão extremistas quanto ir pro frio, né? Não tão extremos. O que a gente orienta é sempre usar roupa adequada, equipamento adequado pro frio, e agora os equipamentos mais modernos, eles protegem bem. Então, roupa adequada, luva, gorro, óculos também de proteção UV, por causa da incidência de luz solar, meia, bota, assim, e bem equipado em relação ao frio. Quando a gente fala de necrose, pro turista que não tá muito bem com isso, ele é o frio excessivo, deixa de colar o sangue e a pele começa... É isso mesmo? Não sei se eu sou muito leigo. Basicamente é isso. Com o frio, o que a gente tem é uma constrição dos vasos. E aí o que sofre mais é vasculatura terminal, que geralmente é ponta de dedo, dos pés nariz, e da mão e nariz, que é a vasculatura mais terminal. Então são esses os locais que geralmente sofrem primeiro. De pele, assim, do resto, a gente pode ter algumas manchas vermelhas, mas em geral o que pode necrosar com mais risco de necrose é ponta de dedo mesmo, ponta de nariz, orelha, que a vasculatura é mais terminal. Tem uma coisa que eu ouvi uma vez de uma menina que acho que médica, mas ela resolveu ir pro Everest. E aí, ela contando, né, as aventuras dela, chega um momento que ela
tá próxima do topo, parece que a retina dela congela. E o Sherpa que tava do lado dela, ele vai lá e dá uma lambida nos olhos da turista. Já ouviram falar alguma coisa da retina congelar? Chega a esse ponto? Não, de retina congelar não. Assim, existem alguns tratamentos para congelamento. Para congelamento, o ideal é você aquecer o local. De alguma forma. Talvez o jeito que ele tenha encontrou foi isso aí. Foi lamber por causa do calor do próprio corpo dele e da saliva. Mas, assim, o tratamento para congelamento é aquecer o local. Acho que foi o jeito que ele encontrou de fazer isso. Agora, aproveitando em coisas que a gente vê em filme, tem muita coisa que a gente vê em filme quando a pessoa tá precisando se aquecer, aí você vê os atores tirando a roupa e abraçando um ao outro. Isso funciona mesmo? Pelo ponto de vista médico? A pessoa se aquece estando sem roupas perto uma da outra? Assim, na verdade, tirando a roupa, você aumenta a superfície de perda de calor com o ambiente. A não ser que seja num lugar fechado, coberto, os dois estejam cobertos, o calor do seu corpo pode ajudar mesmo a aquecer outra pessoa. Mas pode também piorar e os dois perderem muito calor. Porque a transferência de calor ela pode ser dos dois lados, tanto pro frio quanto pro calor. Pode, né? E aí você vai ficar com uma superfície exposta, por exemplo, sei lá, as costas vão ficar pro ar. Aí você acaba perdendo calor pro ar, então você tá perdendo o seu calor também, não só aquecendo a outra pessoa. Então, o ideal é encontrar outras formas de aquecimento, encontrar uma fonte de calor, fazer uma fogueira, alguma coisa desse tipo. Eu já vi, por exemplo, quando você vai buscar destinos como acontece em Andes, ou o pessoal vai pra Machu Picchu, tem muita gente que fala assim, tomar chá de coca ajuda a aliviar a dor de cabeça. Eu fiquei tão perplexo com isso que eu comecei a tomar chá de coca igual um maluco, né? Porque eu não sabia mais se eu tava sentindo dor de cabeça por um efeito placebo, porque de tantas pessoas falam assim, você vai sentir falta de ar, você vai sentir dor de cabeça. Eu já tava sentindo dor de cabeça quando eu pisei no pé da montanha. E aí eu levei um monte de chá de coca, eu tomava chá de coca a todo momento. Eu não sabia se eu tava aliviando por causa do volume de chá de coca ou se ele realmente faz diferença. O chá de coca, nesse caso, pra quem procura aí Peru, Bolívia, outros países, faz diferença? Né, porque a coca, né, faz vasoconstrição. Então, daí melhora a cefaleia, né, porque os sintomas de mal de altitude é vasodilatação. Então, quando você toma um remédio que faz uma vasoconstrição, isso aí pode ajudar. Fora que pode te ajudar a hidratar, né, que um dos tratamentos também é tomar bastante líquido. Ajuda também. E uma coisa que é legal, que quando eu estive lá, eles até me explicaram o seguinte, que há muitas... Porque quando a gente fala de folha de coca, então as pessoas acham que você vai ficar malucão, vai ficar alucinado. Mas eles tinham me explicado que há vários tipos diferentes de folhas de coca. E a que é usada para chá é uma folha muito mais comum, adocicada. Então, não chega a ser, para o ouvinte que te ouvindo a gente, não é aquela coca necessariamente que a gente tem problemas toxicológicos. Até virar coca também precisa de muito processo químico. Ainda falando de campo, muita coisa que eu já ouvi ou presenciei, espinhos ou torções, esse tipo de coisa que é muito comum para quem fazer trilha. Às vezes o cara passou em um lugar, ele se arranhou inteiro. Como é que funciona de observação? O que a gente pode indicar para esse turista levar consigo para quando acontecer esse tipo de coisa? Foi lá e enfiou o dedo num espinho, ou pisou num lugar cheio de espinhos, ou ele se arranhou inteiro, ele caiu, ralou. O que a gente pode dar de recomendação ou de observação, na verdade, para esse turista? Acho que a primeira coisa para primeiro prevenir esses acidentes é usar a roupa adequada. Dá para fazer trilha de chinelo, por exemplo. Então usar sapato fechado, de preferência bota, calças mais grossas, mais adequadas, blusa de manga comprida, elas ajudam a proteger. Se a trilha for um pouco mais longa, que a gente orienta é levar um kitzinho de primeiros socorros. Então material para curativo mesmo. Então spray antisséptico já ajuda. Se não tiver o spray, vai água. Se tiver sabão, pode ser água e sabão também, para lavar a ferida e tirar, se tiver uma pinça, alguma coisa, para tirar o corpo estranho e tentar evitar mais inflamação e principalmente infecção no local. Então manter tudo bem limpo. Então água e sabão posso passar na ferida tranquilamente? Pode ser água e sabão. O que a gente até orienta não ficar passando, às vezes a pessoa quer jogar álcool na ferida. Ajuda também a desinfecção, mas acaba machucando mais porque arde, dói. Então água e sabão é uma boa opção. Não precisa jogar álcool. Polvidine, aquele também pode ser usado, aí não tem grandes problemas. Ou se não tiver nada mesmo, só água. O que tem que fazer é limpar bem a ferida para evitar a infecção de pele no local. E tirar o corpo estranho do local também.
Agora vamos para uma outra parte, animais peçonhentos. Aí a gente às vezes não tem nem como prevenir, pode acontecer uma aranha ou uma serpente, alguma coisa do tipo. Até pernilongos, tem pessoas que têm, não sei pernilongos, mas abelhas, né, alergia e tudo mais. O que a gente pode dar de observação se esse cara teve na trilha um problema desse tipo, além de sair correndo e tal? Primeira coisa também, a gente orienta algumas medidas de prevenção. Então, para trilhas, a gente orienta evitar ficar saindo muito do caminho onde todo mundo passa, porque em geral os animais não ficam nesse pedaço. Eles ficam mais afastados para evitar as pessoas. Mas às vezes a pessoa se empolga, vai tirar foto de alguma coisa, entra mais para dentro do mato, tomar cuidado para ver onde tá pisando. Às vezes vai escorregar, precisa apoiar em uma pedra, uma árvore, alguma coisa, sempre olhar também onde tá colocando a mão, porque numa dessas também pode estar colocando a mão animal peçonhento. Se a pessoa tiver esses acidentes, o que a gente orienta também é lavar a ferida, limpar o local da ferida e procurar um serviço médico e ser levado para um serviço médico. Se foi um bicho que alguém conseguiu matar, pegar ou pelo menos tirar uma foto, pode levar também junto, porque às vezes ajuda a pessoa que vai atender a identificar o animal, para saber se é peçonhento ou não. Você pode fazer sermunção ou não, né? Porque às vezes não tem cura mesmo. E acho que o mais importante é o que não fazer. Então o que a gente orienta para qualquer acidente com animal peçonhento, não chupar a ferida, porque isso só ajuda a jogar bactéria e sujeira para dentro da ferida, aumenta o risco de infecção. Não fazer corte, furo para tentar espremer e tirar veneno, porque o veneno injetado não sai desse jeito. E não deixar ninguém passar nada de estranho também na ferida. E isso depende muito da cultura do local, né? Tem gente que passa pasta de dente, pó de café, terra, teia de aranha. Então, teia de aranha? tem Sério alguns não? lugares, alho, cebola. Então depende mesmo da cultura do local. Então não deixar ninguém passar nada dessas coisas estranhas na ferida, também para não aumentar o risco de infecção no local. Nenhuma dessas medidas vai tirar o veneno e nem inativar o veneno desses animais. Se for necessário, tem que dar soro específico contra o veneno mesmo. Então isso só pode ser feito em ambiente hospitalar. Então se acontecer algum acidente com animal peçonhento, limpa a ferida e leva a pessoa para um serviço médico. Em relação à picada de abelha, é importante tirar o ferrão o mais rápido possível para evitar que entre mais veneno. E o ideal é tirar com uma ponta de faca, um canivetinho, espremer, não tentar tirar com pinça, porque aí você acaba apertando a bolsinha de veneno e injeta mais veneno local. Então você tenta raspar mesmo, puxar para cima, não tentar apertar. Depois de alguns minutos, depois de 10 minutos, 5, 10 minutos mais ou menos, todo o veneno já foi. Aí você pode tirar do jeito que der. Com a mão, com a pinça, do jeito que for. Mas imediatamente não tentar espremer, pegar com o dedo ou com uma pinça. Tentar raspar mesmo e puxar pra cima pra evitar que injete mais veneno. Olha aí, eu tinha uma outra visão. Pra mim era uma pinça, ia lá e tirava. Depois de 5 minutos pode usar, porque aí já não faz mais diferença. Mas imediatamente depois da picada, tenta raspar, me tirar pra injetar menos. Uma outra coisa sobre insetos, e aí eu não sei se é uma verdade, tem muita gente que vai lá e toma complexo B, acho que mesmo sei isso. E aí dizem, não, toma complexo B uma semana antes, aí o cara se empanturra daqueles comprimidos. Ele faz realmente diferença pra saúde contra os insetos? Então, não tem nada comprovado que isso funcione, cientificamente comprovado que isso funcione. Então, complexo B, cápsula de alho, tudo isso não tem nenhuma comprovação. Então, a gente não orienta a usar. O que a gente orienta mesmo é o uso de repelente. Então, repelente de inseto com uma concentração adequada e sempre repassar de acordo com a concentração do repelente, porque não adianta passar de manhã, ele não vai durar o dia inteiro. Igual o protetor solar, se molhar, se suar muito, ele sai. Aí ele precisa ser repassado também. Se for passar protetor solar, o repelente é sempre o último, é sempre a última camada. Então eu tô na praia, às vezes essas praias do litoral norte de São Paulo, você passa primeiro o protetor solar e depois é que você passa o repelente. Isso. Bom saber. Ainda dentro do assunto de trilhas e mais, às vezes o turista pode se deparar com algum outro animal e morcego, algum animal que morde o turista. A gente tem muita preocupação com a raiva, né? Funciona do mesmo jeito que você falou quando ele tem um corte, alguma coisa do tipo, é lavar com água e sabão. Esse é o melhor primeiro socorros que ele pode ter quando ele tá numa trilha? Isso, exatamente. Isso evita infecção no local. Em relação à prevenção de raiva, aí ele vai ter que ser avaliado, provavelmente ele vai ter que tomar vacina contra a raiva e em alguns casos mais graves, soro ou imunoglobulina específica para raiva também. Não é só morcego, na verdade é qualquer mamífero silvestre. Então mesmo os bonitinhos, mico, esquilo, todos esses eles podem transmitir também. Então se tiver algum acidente com mamífero silvestre,
tem que procurar um serviço médico para fazer profilaxia de raiva. Ou seja, levou uma mordida, volta da trilha e vai direto procurar um médico. Não precisa nem necessariamente ser uma mordida. Se o animal arranhar, ele também pode transmitir, ou se lamber alguma ferida de pele, também pode transmitir. Então o animal não precisa necessariamente morder. Então todos esses são meios que ele pode adquirir raiva também. Então também tem indicação de fazer profilaxia. Não é para fazer torniquete também, sabe? Amarrar o local de onde a pessoa foi picada. Geralmente as picadas são do joelho para baixo ou na mão. Então não amarrar o membro, porque isso só dificulta a circulação, pode complicar, às vezes faz inchar mais o local, pode necrosar mais pra frente. Então também a gente não indica fazer torniquete no local da picada. Eu fiquei com medo desse negócio de necrose depois que você falou, viu? É que cai um pedaço. Então, eu não quero um pedaço de mim caindo por aí. Eu vou viajar e volto ser um pedaço. De você, não é legal. Pode perder o celular, pode perder o juízo, mas não vai perder um pedaço de você. Mas é só pra lembrar que também não pode fazer torniquete, também piora bastante a ferida. Agora vamos entrar numa parte de vacinas. Acho que tem muita gente que deve procurar aqui vocês, porque, vou viajar para um lugar X, que vacinas eu devo tomar? E tem muitos destinos, principalmente na América do Sul, ou é recomendável quando você vai para o norte do país, que você tome algumas vacinas. Que a gente pode falar de vacinas para o turista que começa a buscar um destino mais exótico para viajar? Bom, primeiro, a vacinação de rotina de todo mundo tem que estar em dia, independente de qualquer viagem. Então isso inclui um reforço de tétano a cada 10 anos, hepatite B, sarampo, cachumba e rubéola, depende um pouco da idade, mas também tem indicação. Então essas vacinas são vacinas de rotina. As outras vacinas dependem muito de onde a pessoa vai. Então a pessoa tem que dizer pra gente o destino e a gente avalia. Acho que a procura maior e a dúvida maior é em relação à vacina de febre amarela. A vacina de febre amarela a gente tem principalmente nas regiões tropicais da América e da África. Então nesses locais, se a pessoa vai para um país endêmico para febre amarela, ela tem que tomar vacina. Outra indicação de vacina de febre amarela é o país exigir o certificado de vacinação para você entrar naquele país. Então isso são principalmente os países do Sudeste Asiático. Então existe uma lista de países que exigem e que não exigem a vacinação de febre amarela. Isso está disponível no site da Anvisa. É uma lista oficial da Organização Mundial da Saúde, e aí a gente se baseia nessa lista para indicar vacina para quem vai para país que não tem febre amarela, mas que exige o certificado. Agora, se a pessoa vai para um país que tem febre amarela, exigindo ou não certificado, tem que tomar, tá? Por exemplo, Venezuela, Colômbia, esses países, eles não exigem o certificado, mas eles têm febre amarela. Então, em geral, a gente indica a vacinação. O norte do Brasil também. Ninguém vai exigir a sua carteirinha quando você chegar lá, mas você tem que tomar vacina porque lá tem a doença. As outras vacinas dependem muito do destino. Então, alguns lugares, principalmente na África, tem um risco maior de meningite por tipo A, por exemplo. Então, a gente indica a vacinação para esses casos. Locais que têm umas condições muito ruins de saneamento, de higiene, a gente pode indicar vacina de febre tifoide, hepatite A. Então aí depende muito de cada destino. Acho que o mais importante é que assim, as vacinas de rotina de todo mundo tem que estar em... Porque às vezes as pessoas acham que só destino exótico é que pode trazer algum risco. Os casos de sarampo que a gente tem no Brasil são importados. Então são pessoas que foram viajar para a Europa, principalmente, porque os últimos tipos isolados são os circulantes na Europa. Então a pessoa foi viajar sem vacina, pegou o vírus de sarampo por lá e trouxe pra cá. Então não são só os destinos exóticos que a gente tem que tomar cuidado. Tem outros destinos assim de primeiro mundo que também podem oferecer algum risco. E é engraçado que falou Anderson, o ano passado teve um certo surto, cachumba, vários lugares reportando cachumba, etc. E eu sou uma pessoa muito medrosa em relação a isso, porque eu não peguei nenhuma dessas doenças de criança. Eu não tive sarampo, catapora, cachumba. E toda vez que eu vejo uma criança com catapora, eu fujo dela como o diabo fugindo da cruz. E tem muita gente que fala assim, não, pode deixar a criança brincar lá perto da outra criança com catapora e tal, porque aí ela pega e depois... Isso é um mito, né? Não é recomendável fazer isso com uma criança, né? Antigamente se fazia isso, porque essas doenças de infância, em geral, quando a gente pega na idade adulta, elas são um pouco mais graves. Pode ter mais sintoma e elas são mais graves. Então as pessoas preferiam que as crianças pegassem logo e já ficassem imunes. Livre disso daí. Mas isso antes da gente ter vacina, porque o ideal
ideal, assim, apesar de ser geralmente leve, catapora, que é a varicela, ela pode levar a quadros bem graves. Então, às vezes a gente não sabe também se a criança tem algum problema de imunidade, ou se mesmo um adulto tem algum problema de imunidade, toma alguma medicação imunossupressora, e aí ele pode ter um quadro grave pelo vírus da varicela. Existe vacina para isso, então o ideal agora, que a gente tem esses recursos, essas vacinas, o ideal é vacinar para prevenir a doença mesmo. Mesmo sarampo as pessoas acham que é uma doença benigna também, mas a gente antigamente, quando tinha muitos casos, a gente teve muitos casos graves de sarampo, pode fazer pneumonia, pode fazer meningite, então pode ter uns casos bem graves de sarampo. Ele vai evoluindo para outras, é isso? Não chega a acontecer Não, isso? É pelo próprio vírus do sarampo. A doença é ou pode fazer uma infecção bacteriana secundária também. Às vezes pode fazer catapora, por exemplo, pode fazer infecção de pele, porque como abre ferida, abre uma porta de entrada para entrada de bactérias. Os quadros pulmonares de sarampo podem infectar e fazer uma pneumonia bacteriana em cima. Então o ideal é que a pessoa seja vacinada. As vacinas são boas, elas são seguras, então o ideal é que a pessoa seja vacinada. E inclusive você. Inclusive eu, agora eu tô ficando preocupadíssimo. E essas vacinas, por exemplo, que a gente indica como tétano, febre amarela, elas são gratuitas no Brasil? Elas têm um processo? Porque teve uma época que teve um surto de febre amarela, as pessoas ficaram com medo de febre amarela e correram pros postos. Eu lembro que naquele ano, acho que 2, 3 anos atrás, até acabou, né? Ou faz mais, né? Foi 2008, 2009. O último surto aqui de São Paulo foi 2009. Teve uma corrida mesmo pra procurar vacina. Se não me engano, faltou. Mas as vacinas de rotina são gratuitas. Legal. Tá? Então, febre amarela, tríplice viral, de tétano, que é difteria e tétano, na verdade, hepatite B, essas são gratuitas. E existem os calendários do Programa Nacional de Imunização. Então, as vacinas do calendário são gratuitas. Algumas vacinas especiais a gente não tem disponível aqui, aí somente na rede privada mesmo. Tipo essa que você falou da febre tifoide, por exemplo, é muito específica, né? Então, você que estiver procurando destino, vale a pena ficar de olho se a sua carteirinha de vacinação está em dia. Eu vou até checar a minha depois, se tá tudo bem, mas já é para que você se prepare para que a sua experiência de viagem seja a melhor possível. Tem mais alguma coisa de vacina que a gente já pode falar? É só tomar cuidado, assim, tem algumas pessoas que podem ter alguma contraindicação à vacinação, principalmente de vírus vivo. Então, uma coisa de febre amarela, que às vezes as pessoas acham que elas só podem viajar com certificado, e a vacina de febre amarela é uma vacina de vírus vivo, então quem tem idade mais baixa não pode tomar. Então, dependendo da doença, a pessoa tem uma contraindicação. Para essas pessoas, existe um certificado de isenção da vacinação. Então, a pessoa pode viajar, só que ela leva um documento dizendo que ela tem contraindicação a receber essa vacina. Isso é importante porque às vezes a pessoa tem uma doença, não pode tomar vacina, só que não conta na hora de tomar a vacina porque ela quer ir viajar. E ela não sabe dos riscos. E o risco é de ter a febre amarela pelo vírus vacinal, que é uma doença tão grave quanto a doença pelo vírus selvagem. Então, existe esse certificado de isenção. Então, as pessoas com doença mais grave, geralmente neoplasia, ou que estão usando alguma medicação imunossupressora, elas não podem tomar vacina, mas talvez isso não impeça ela de viajar. Então, sempre conversar com o médico dela antes de tomar as vacinas, ou procurar um centro de referência, que é o caso daqui, ou um centro de vacinação para ter mais informações. Você está ouvindo o Tourcast, seu podcast de turismo. Bom, agora a gente vai falar sobre a montagem de kit de primeiros socorros, uma vez que a gente está falando que nas informações que a gente coloca de observação de saúde, tem a ver com prevenção. Então, vamos falar um pouco de kits de primeiros socorros. Então, assim, de kit de primeiros socorros, o que a gente recomenda é levar as medicações habituais que a pessoa estava frequente a usar. Então, se um paciente é asmático, levar as medicações que ele faz uso contínuo, mesma coisa para hipertenso, para diabético. E, se possível, levar sempre a receita do médico dele junto, porque às vezes no aeroporto o pessoal da Polícia Federal pode abordar e questionar a origem dessa medicação. Em relação a machucado, a gente recomenda assim, levar pomada, essas coisas que a gente não tem que ser avaliado pelo médico mesmo. O que a gente recomenda é sempre levar um esparadrapo, uma gaze, um band-aid, só mesmo para tampar o ferimento e lavar com água e sabão. Se possível, também levar o álcool gel, que também vai
vai ajudar aí na limpeza das mãos, né? Se não tiver água potável aí disponível. Mas a gente não recomenda, assim, remédios específicos, a gente só recomenda medicações específicas mesmo, dependendo da região, e se é ou pela diarreia ou pela malária, que a gente recomenda. Ou seja, o principal que a gente pode elencar para dentro de um kit de socorros acaba sendo aquilo que tem a ver com limpeza no geral, para realmente fazer com que a gente afaste o risco de infecção. Exato. Essa é a principal preocupação. Isso. E os remédios habituais que a pessoa faz uso, que daí não pode esquecer, porque pode ter uma crise hipertensiva no meio da viagem, porque esqueceu de levar o remédio que faz uso contínuo. Então, sempre lembrar de levar todas as medicações que toma regularmente. Dentro ainda do kit, posso dizer então que a gente pode colocar um sabonete lá no meio também, que a gente está conversando agora. Tem algum tipo de sabonete que você fala assim, Samir, mais indicado para deixar no socorro é o sabonete assim? Não, a gente não tem, a gente não tem um específico, pode ser qualquer sabonete. Mas como a Karina tinha falado como pro ferimento, pode levar Povidine, pode levar clorexidina, que são sabonetes, né, que limpam melhor o ferimento. Mas qualquer sabão pode ser usado. Quando a gente está falando de primeiros socorros, tem muita gente que acaba indo para algum lugar e toma uma água que é meio duvidosa. O que a gente pode colocar de observação se ele começa a mal diarreia, acredita que seja água que Isso, o que a gente recomenda geralmente para lugares sudeste asiático, África e América Central e do Sul, a gente sempre indica um autotratamento de diarreia, né, que é um antibiótico. Daí o antibiótico vai depender de qual região que esse paciente vai, e se ele apresentar diarreia com sangue nas fezes, ele acaba tomando esse antibiótico. Tem várias causas de diarreia, né? Tem causas causadas por vírus, tem causada só pela troca do tempero da comida que não está acostumada a comer, que pode causar também diarreia, e a bacteriana, que é a bacteriana que preocupa mais a gente, que é por isso que a gente acaba deixando esse autotratamento com o paciente, caso ele tenha aquela diarreia mais grave mesmo. Caramba, nesse caso, quando o paciente tem alguma coisa assim, eu não sei se existe alguma forma de buscar um socorro quando ele está fora da situação. Ele consegue ter alguma fonte ou ele tem que depender do serviço de saúde local? O ideal é sempre fazer sempre o ideal é fazer mesmo a consulta pré-viagem, né, que a gente vai orientar os riscos, né, e os sintomas que eles podem estar sentindo na viagem, e a gente sempre recomenda procurar o serviço médico mesmo. Por isso que sempre o ideal é ir com seguro saúde, né? Porque a gente muitas doenças, malária e pela diarreia, mesmo a diarreia do viajante, ela mascara, né? Não dá pra saber qualquer uma, porque qualquer outra, porque a malária pode dar diarreia do mesmo jeito. A diarreia causada por bactéria, Campylobacter, ela pode dar febre, diarreia, então não dá pra distinguir às vezes, e tem que ir no serviço médico mesmo pra estar examinando. Alguns lugares, algumas cidades têm serviço especializado em viajante, como o caso aqui de São Paulo, por exemplo. Se um viajante passar mal, o ideal é que ele procure aqui, o Darwin Ribas. No site do CDC dos Estados Unidos tem um link para procurar clínicas de viajante em cada região, em cada cidade. Tem algumas cidades que não tem, aí tem que procurar um serviço médico mais próximo mesmo. Mas se pudesse informar e, de preferência, se acontecer alguma coisa, procurar um desses centros de viajantes, porque eles estão mais acostumados com doenças que ele possa ter trazido de outro lugar. Então, em geral, para viajante que se deslocou, que voltou, a gente prefere que procure um desses centros, porque a pessoa que vai atender geralmente está mais atualizada, se está tendo algum surto naquela região, se está tendo alguma doença mais específica naquela região. Agora tem uma outra pergunta no kit de primeiros socorros. A gente falou muito que ele pode levar. Comum a gente recomendar que ele não leve dentro do kit de primeiros socorros. Antibiótico em genérico para qualquer coisa, assim, para uma dor de garganta, alguma coisa, a gente não recomenda antibiótico, assim, se não foi recomendado por um médico, a gente recomenda não levar. Esse é o principal erro que muita gente quer levar, né, e a gente, porque às vezes uma dor de garganta é viral e não é bacteriana, e daí não precisa de antibiótico. Então, sempre o ideal é ser avaliado por um médico mesmo. Agora vamos falar, entrando dentro desse processo de diarreia, só explica pro turista o que é diarreia, que muitas vezes a gente acha que só ir no banheiro já acha que tá com diarreia. Não sei se isso é uma verdade também, né? Isso, diarreia, a gente caracteriza a diarreia, aquelas fezes líquidas com mais de 3 episódios por dia, né? E tem que ter fezes não formadas mesmo. Isso é característica de diarreia. Daí tem várias causas, né, de diarreia, como eu falei, e a que preocupa mais é a bacteriana, porque ela pode ter sangue nas fezes e ela é mais grave, ela não vai passar. Não é
autolimitada como uma viral ou só por um tempero da comida mesmo. Tá? O ideal, então, é prevenir essa diarreia. A gente pede pro viajante beber água mineral, comprar água mineral em estabelecimento grande, não em estabelecimento pequeno, porque o risco de reinvasar é grande, né? Então, a gente pede sempre pro consumo de água mineral e comprada em estabelecimento grande. E, para quem gosta, uma boa opção é a água com gás, porque daí o risco de reinvasar é menor ainda. É verdade, eu não tinha pensado nisso. Então, a gente sempre recomenda, se a pessoa gosta, né, que não é todo mundo que gosta de água com gás, é uma boa opção para prevenir mais. A gente também recomenda, às vezes, levar o hipoclorito de sódio, né, que compra na parte de verduras e legumes aí do supermercado. Tem várias marcas, tem líquido, tem pastilha, depende, pode levar qualquer um. E daí tem que ver só a formulação e a diluição da medicação. Então, sempre tem que olhar no rótulo da medicação para ver como que é a diluição. E daí, às vezes, o local que você vai não tem fácil acesso de água mineral, então daí você pode pegar a água da torneira e usar o hipoclorito. Tá, a sujidade visível não vai sair, mas a gente sabe que a concentração vai matar as bactérias, tanto para beber a água quanto para lavar os alimentos. Então a gente recomenda isso. E outra opção é ferver a água. Daí ferver a água, quando começar a sair aquelas bolinhas de fervura, esperar 1 minuto da fervura, que esse é o tempo a gente sabe que mata as bactérias. Congelar nem sempre, então se for pedir uma bebida, pede a bebida só gelada, não pede a bebida com gelo, porque o gelo a gente não sabe a procedência que foi feita a água, então pode ter ainda bactéria e daí a origem da diarreia pode ser o gelo. Então a gente recomenda esses cuidados mais. Comida, assim, também a gente recomenda sempre evitar comer na rua, né, em barraquinha de rua, sempre em restaurante, sempre o restaurante que esteja mais cheio, porque daí a rotatividade também é maior. E também o refrigerante, alimentos industrializados é melhor, né, nessa situação para evitar a diarreia, tá? Que mais? E também na fruta, dá preferência para as frutas que dá para tirar a casca, porque geralmente a bactéria fica na casca. Verdura e legumes, os cozidos também, que daí isso aí dá uma prevenção maior. Agora tem uma dúvida quando a gente fala de água. Às vezes eu já vi esses programas do Bear Grylls, né? Pega aquela água suja, ele ferve e toma, né? Mesmo a água não estando visualmente límpida, como a gente aprende na escola, né? Tem que estar límpida, inodora, não sei o que lá, incolor. Se ele ferver a água, ele mata as bactérias, que é o que vai causar diarreia? Isso, se tiver aquele úmido de fervura, a gente sabe que mata, né? Porque é o tempo de ebulição, né? Que daí é mais de 100 graus Celsius. Daí isso aí vai matar as bactérias. A sujidade visível vai ficar, mas daí também... Isso não vai causar mal à saúde. Exato. É nojento, mas não vai causar mal à saúde. Exato. Quando a gente fala de diarreia, né, uma das coisas que você sempre cita é se hidratar, porque você está perdendo líquido e tudo mais. Aí tem um momento que nada para no estômago. Tem muita gente que fala, come um biscoito de maisena e tudo mais. Pelo ponto de vista médico, isso é recomendável ou é coisa de vó? Não, o que a gente recomenda mesmo é o soro de reidratação oral. Que quando o viajante até passa com a gente acaba dando essa receitinha também, que a gente é o soro caseiro mesmo. Que aquele com sal e açúcar lá? Isso, e tem os envelopinhos que você pode comprar na farmácia. E daí você toma toda vez que evacuar ou vomitar para evitar desidratação. Se não tá parando nada no estômago, você vai desidratar mais ainda, porque você não vai conseguir tomar. Daí o ideal é ir no serviço médico mesmo, que daí a hidratação vai ter que ser endovenosa, daí o médico vai ter que avaliar. Então esse negócio de comer biscoito de maisena Você tem que comer alimentos mais leves, né? Se comer uma feijoada, vai vomitar, né? Geralmente bolacha abissal de maisena, uma coisa mais leve, você tolera melhor. Coisa pouco gordurosa, geralmente tolera melhor. Acho que por isso que tem essa crença. Mas não especificamente que vai parar de vomitar porque comeu bolacha de maisena, assim. Mas porque é mais bem tolerado quando você tá passando mal. Agora a gente entrou no assunto de coisas de vó, né? Chá de boldo, né? Você tá meio mal e tal. Isso funciona? Porque esse negócio é horrível demais. Então se você fala que não funciona, eu nunca mais vou tomar esse negócio. Eu desconheço. Eu não sei se tem alguma comprovação científica. Aí, vó, toma essa. O que a gente sempre orienta é se hidratar bastante. Chá é um meio de você se hidratar. Especificamente precisa ser de ela não boldo. fazia um chá, ela pegava a folha do boldo. Vocês já viram isso? Aí a pessoa dá aquela maçarocada, enfia com água, que negócio amargo, que só o diabo. Isso aí a gente desconhece, mas a hidratação por qualquer coisa já vai hidratar e vai ajudar. Já vai melhorar. Muito bem.
Bom, gente, eu só tenho a agradecer. Muito obrigado por vocês terem me recebido. Eu gostaria de deixar uns contatos aqui, né, do Hospital das Clínicas, para quem nunca veio aqui, espero que só venha pelo ponto de vista turístico, né? Porque isso aqui é um mundo, né? Como que o turista faz para entrar em contato com o centro do viajante? Então, a pessoa pode vir aqui, se ela vier tomar vacina, ela vem pessoalmente. E às vezes, nessa avaliação das vacinas, a gente já indica orientação de viajante. Ela pode agendar. Ou se não, pelo telefone. O telefone daqui do ambulatório é o 2661-6392. Aí ela pode ligar, avisar que ela vai viajar, que ela quer agendar uma consulta. Pós-viagem é um pronto atendimento, é um atendimento ambulatorial, então não é um atendimento de urgência. Então é bom deixar isso claro. Então, se você estiver ouvindo isso aqui, não vem aqui com qualquer coisa que esteja sentindo, que é um ambulatório que vai dar mais orientação, na verdade, né? Por exemplo, se a pessoa sofreu um acidente, alguma coisa, ela tem que procurar um pronto-socorro. Agora, se a pessoa voltou de viagem, começou a ter febre, começou a ter diarreia, esse tipo de coisa, ela pode procurar o serviço. E aí é um pronto atendimento que funciona de segunda a sexta, das 8 às 4, e aí não precisa agendamento prévio, pode só aparecer aqui que vai ser atendido. Bem, não esquece do destino que você foi, né? O que sim, aconteceu. Independente de vir aqui, é bom sempre informar que foi viajar, porque isso é importante para quem vai atender, para saber se pode ser alguma doença de fora, principalmente malária. Se a pessoa foi viajar para uma área endêmica para malária, por exemplo, se ela não contar que ela foi viajar e ela vem com febre e dor de cabeça, mais provável que seja dengue, que a gente tem em todo lugar. Então sempre lembrar de contar sobre a viagem, do que fez na viagem, se teve picada de mosquito ou não, para também tentar ajudar no diagnóstico. Você falou de malária, tira duas dúvidas. Existe vacina contra a malária? Não, vacina contra a malária não. Existe tratamento, é um tratamento com antibiótico específico para malária, mas não existe vacina. O que a gente orienta em geral é medida de prevenção de picada de mosquito, que é o repelente, roupa de manga comprida, em alguns casos mosquiteiro também. Para malária existe uma quimioprofilaxia, que é uma medicação que a gente usa para as pessoas que têm um risco muito alto e vão para um lugar que elas não têm acesso ao serviço de saúde, tá? Mas isso também vai ser indicado na avaliação pré-viagem pelo médico. E aí, agora uma última, juro que essa é a última pergunta. Aquele besouro que é conhecido como mal de Chagas, tem algum tipo de prevenção, coisa? Ou só repelente? Não são todos repelentes que funcionam. Não são todos os repelentes que funcionam? Não. Ai, cara. Os repelentes, eles são mais comprovados para carrapato e mosquito. Esses insetos maiores, mesmo mosca tsetse na África e o barbeiro aqui nosso, não tem muita comprovação de que ele consiga prevenir. Então o ideal é roupa de manga comprida, chinelo, né? Não, facada. mosquiteiro, isso à noite, principalmente o mosquiteiro. Então, pra você que vai viajar, fica bem esperto aí nessas observações e não deixa de viajar por causa disso, tá? Eu vou começar a escolher melhor os meus destinos daqui pra frente. Gente, muito obrigado, só tenho a agradecer. Pra você ouvinte, vai acompanhando aí as informações e a melhor coisa que você pode fazer pra gente é dar um retorno, dar um feedback, manda pra gente um e-mail aí e vai ficar todos os contatos no link desse post pra que você mande suas dúvidas, perguntas, sugira pautas e quem sabe eu tenho a oportunidade de voltar aqui no Hospital das Clínicas pra pegar mais informações pra você que vai viajar. Muito obrigado e vejo você no próximo Tourcast.